jamais me faltará. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu canto noite e dia e noite sem parar, pregando o evangelho sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração, jamais me faltará no coração. Irmão, sem a graça de Jesus você não prega o evangelho, né? Ela não pode faltar no seu coração, amém? Vamos orar então, né, irmãos? Senhor nosso Pai, nós te damos graças por estarmos juntos nesta noite mais uma vez. Bendito é o teu grande nome, Senhor. Agora fala conosco nesta noite, Senhor. Aqui na tua palavra, porque nós queremos te ouvir, Senhor. Teu Espírito fala com o teu povo e anima o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Irmãos já estiveram conosco domingo e estão de novo hoje. O irmão presbítero, como é o nome do irmão mesmo? Isto. Frazão. O irmão presbítero Frazão e a sua esposa, como é o nome da irmã? Lair. Nair. Amém. Eles estiveram domingo e ficaram escondidinho lá, então ninguém viu, né? Aí hoje eles estão conosco de novo. Os irmãos são da Igreja Assembleia de Deus. Estão começando a frequentar conosco aqui, são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que é novo? Não, né? Roberto já é nosso há muito tempo e nós já é de casa, né? Amém? Glória a Deus. E o Valcir que está de volta, né? Está sumido, uns 2 meses sumido, agora está aí de novo, graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E a irmã Santa, a gente pensou que estava viajando e não estava, né? Vai sábado. Tá bom. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos pegar o capítulo 7 hoje, né? Capítulo 6. Nós terminamos 5 semana passada, terminamos, né? Hoje vamos ao 6. Glória a Deus. Esse capítulo 6, irmãos, eu já estou sabendo ele quase de cor, né? Porque toda vez que vai batizar alguém, eu ministro no capítulo 6 de Romanos. Por causa do batismo. Morte, sepultamento, do velho homem, da velha natureza, ressurreição de uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos ler o texto? Que diremos, pois? Permaneceremos para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, muito obrigado, irmão, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo seja destruído, o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Há dias atrás fizemos uma pergunta. O homem peca. Por quê? É pecador ou é pecador porque peca? O homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Essa foi uma pergunta que nós fizemos aqui outro dia. Aí foi respondida e cada um falou uma coisa e no fim da história vimos aí, não é? Esse capítulo 6 vai colocar exatamente, começar a colocar, e o 7 também vai continuar colocando, exatamente essas duas condições ou duas circunstâncias em que o ser humano vive. Presta bem atenção nisso. Antes de você nascer de novo, você não consegue escolher. Você é escravo do pecado. E nós vamos ver isso no capítulo 7, porque o 7 é um exemplo. O capítulo 6 é o texto e o 7 é o contexto. Então nós vamos tentar ver os dois hoje. Porque o 7 é apenas um exemplo do 6. Ele dá dois tipos de exemplo. O exemplo do casamento e o exemplo da natureza do pecado e da natureza da nova vida. Então vamos rapidamente, por cima, comentar. No capítulo 6, ele fala sobre a morte da velha natureza e o começo de uma nova vida. Agora livres do pecado, ou livre da escravidão do pecado, ou livre do jugo do pecado. E no capítulo 7, ele exemplifica isso. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, etc e tal, mas morrendo o marido, a mulher fica livre para casar de novo. E assim também nós, quando éramos, no caso dos judeus, quando estavam ligados à lei, eles não podiam tomar uma providência de um novo relacionamento, porque a lei os subjugava, mas agora chegou Cristo e então eles se divorciaram da lei. A lei morreu para eles e eles estão vivendo para Deus agora, em Cristo Jesus, por isso estão debaixo da graça e não debaixo da lei. E aí ele faz um comparativo, ele diz, olha, quando eu estava vivendo a vida velha, lá no capítulo 7, eu estava numa situação terrível, que com a mente eu sabia que estava tudo errado o que eu fazia, porque eu tinha uma lei que me condenava. E então eu morria. Eu me sentia infeliz, porque eu não sabia o que fazer para me livrar do pecado que dominava o meu corpo. Um pecado que controla a minha vida. Então o homem é pecador, o homem peca porque é pecador, é a natureza dele. Ele se torna escravo, vendido como escravo do pecado. E ele pode até se tornar religioso. E quanto mais religioso ele for, mais difícil vai ser a situação dele. Mais aguçada vai ficar a consciência dele. E mais vítima do seu próprio ego ele vai ser. E pior ele vai se sentir. Porque esse é o propósito da lei, pressionar o sujeito para ir a Jesus e se aliviar do seu fardo pesado. A lei vai aumentando o peso cada dia. Quanto mais você conhece a lei, mais pesada ela se torna, porque o pecado se evidencia. E quando o pecado se evidencia, então ele vai doer mais, a sua consciência vai doer mais. E vai doer forte. Por quê? Porque este é o propósito da lei. Ela te pressiona para você chegar a Cristo. E quando você chega a Cristo, então o fardo é leve e o jugo é suave. Você agora se livra da lei e fica debaixo da graça. E debaixo da graça você não depende mais de estar prestando atenção se você está obedecendo ou não todas aquelas circunstâncias da lei, porque agora você está sujeito a Cristo. É isso que é o resumo sim, superficial de todo esse capítulo 6 e capítulo 7, que nós agora vamos analisar versículo por versículo, ver se nós conseguimos chegar no final do texto todo. Bom, então vamos recordar isso aqui, porque isso aqui é
É o que vai tratar nos 2 capítulos. E eu diria até no capítulo 8 também. Vai tratar desse assunto ainda. Mas como o 8 vai falar sobre a questão da santificação, de como alcançar santificação, então nós podemos até seccionar hoje no final do capítulo 7. Bom, o homem peca porque é pecador. Esta é a natureza humana. Esta é a forma natural de viver neste mundo. A forma de pecar porque é pecador. Vai estar dentro da natureza da árvore. Ok? A natureza da árvore é esta. Então vai produzir este fruto. Agora, quando ele recebe a natureza nova, uma natureza nova, natureza de Cristo Jesus em seu coração, então essa natureza velha precisa morrer, para que uma nova natureza possa controlar a sua vida. E aí você passa a essa segunda condição. Você é pecador porque peca. A diferença entre um e outro qual é? Este não é voluntário e este é voluntário. Este é escravo, este é livre. Este, qual que é mais responsável pelo seu pecado? O de cima ou o de baixo? Por que é o de baixo? Porque ele pode escolher, não é? Porque ele pode escolher não pecar. Ele está sabendo, ele é consciente. Então, quando um cristão salvo, nascido de novo, comete pecado, a situação é muito mais grave, muito mais séria do que a situação da pessoa que não conhece o Evangelho. Por quê? Porque ele é conhecedor. Ele nasceu de novo e ele é dono do nariz. É por isso que Jesus disse: se o Filho os libertar, livre de quê? Da escravidão do pecado. Uma natureza nova que nos dá condições de viver acima da escravidão que vivíamos antes por causa do pecado. Então, gente, se tiver alguém aqui entre nós nessa noite que ainda não teve essa experiência de novo nascimento, não dê sono aos seus olhos enquanto não conseguir esta bênção. Porque aí você passa a dominar a sua natureza. Você passa a ser dono do seu nariz. Você quer saber se você nasceu de novo ou não? É muito simples. Você tem controle da sua natureza? Se você não tem controle da sua natureza, não nasceu de novo. Se você tem controle da sua natureza, nasceu de novo. Entende? Agora, se você não quer controlar a sua natureza, mas se você querendo, você controla, então você nasceu de novo e precisa criar vergonha. Tá certo? Tá certo? Deu? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. O homem peca porque é pecador. O velho homem. O novo homem é pecador porque peca. A decisão está nele. Antes ele é escravo, agora ele é livre. Todo mundo entendeu isso? Amém? Então tá bom. Se todo mundo entendeu isso, agora vamos ver o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ok? Não somos mais escravos do pecado, morremos para ele. A morte é usada como símbolo de separação. Separou. Quando alguém morre, o que aconteceu? Separou. O espírito foi para um lado e o corpo foi para outro. Morreu, separou. Aí fala, o corpo do fulano de tal está sendo velado em tal lugar. Está perfeito a frase, porque não é ele que está sendo velado, é só o corpo. Não dá mais para tê-lo como pessoa, na sua personalidade completa, porque o corpo ficou para um lado e o espírito ficou para outro lado, né? Então, quando alguém morre para o pecado, o que significa? O pecado ficou para um lado e eu fiquei para outro. Entende? Mas como é que isso aconteceu? Cristo veio e desarraigou, arrancou de dentro de mim todo o pecado, toda a natureza velha. Por isso que quando alguém se converte, entra uma alegria no coração, um gozo, uma coisa tão gostosa. Parece que a gente está pisando sobre nuvens.
Ah, mas que coisa boa, a gente fica leve, a gente anda de um lado para outro e a gente fica leve, que coisa boa, que coisa gostosa. E depois, se cometer um pecado, ah, que coisa horrorosa. Qualquer uma atitude pecaminosa que você toma, depois que você nasceu de novo, te faz um mal terrível. É pior do que você tivesse tomado um veneno. Eu estava lá na tribo dos Cinta Largas, e eles disseram assim, e um dos índios veio morar na minha casa, ficou 2 anos com a gente, e viu a forma dos brancos de educar os filhos. Ele disse assim: branco é muito burro. Aí nós perguntamos para ele: por que branco é muito burro? Ele disse: porque branco bate no seu filho. Índio não bate no seu filho. Índio ama seu filho, por isso não bate. Aí eu disse assim: e quando o filho desobedece, quando o filho briga, quando o filho pirraça e etc., o que é que o índio faz? Ele disse: filho de índio não faz isso. Por que não faz? Porque filho de índio é bem educado. Como é que educa filho de índio então? Dá remédio para ele. Dá remédio para criança. Remédio para desobediência. Filho de índio não é desobediente porque toma remédio. Aí eu falei, eu quero saber que remédio é esse, né? Como é que é esse remédio, Cacurém? O nome dele é Cacurém. É remédio do mato. Aí eu vi na tribo um índiozinho, assim, tamanho daquela ali, ó. Tamanho daquela ali. Com um rolo de cipó no pescoço, enrolado no pescoço. Um colarzinho de cipó enrolado no pescoço. Aí eu perguntei para ele, esse rolo de cipó, o que é? Esse é remédio para desobediência. Ah, então é remédio? Sabe o que eles fazem? Eles pegam um cipó venenoso do mato, faz um chá e dá para o índiozinho beber, quando ele desobedece. Ele bebe e vomita, quase morre de tanto vomitar. Aí pega o cipó, faz uma trancinha e pendura no pescoço dele. Ele passa uns 2 dias morrendo de dor de estômago e vomitando com aquele cipó. Depois, toda vez que ele olha para o cipó, pendurado no pescoço, ele lembra que se ele desobedecer, vai beber remédio de novo. Não desobedece. É branco que é burro, né? Pior do que bater. Falei, índio é muito bobo demais, vai matar as crianças. Né? Falei, esse remédio de índio mesmo, né? A gente ficava brincando com ele, mas ele disse que não, disse que branco é muito burro, bate no seu filho. Índio mais inteligente, dá remédio. Então, quando a gente peca depois que nasce de novo, irmãos, é a mesma coisa de tomar o remédio do índio. É terrível, faz mal. Agora, por que faz mal? Faz mal porque vai servir para curar. Toda vez que você lembrar que você passou tão mal por causa do pecado, você não quer mais. O remédio do índio serve aí nesse caso. Quando alguém cai em um pecado, depois de ter nascido de novo, coração limpo, alma em paz com Deus, e ele cai no pecado, e ele se torna escravo do pecado, fica sofrendo, quando ele consegue libertação de novo, irmãos, ele não quer mais saber. É a mesma coisa do remédio do índio. Ele agora quer ter coração limpo, porque o coração limpo é uma bênção. O coração limpo é gostoso. O coração limpo é leve. O coração limpo é maravilhoso. Vai embora o ódio, vai embora a angústia, vai embora a tristeza, vai embora o estresse, vai embora tudo. Você chega cansado do trabalho, toma um banho, o coração está alegre. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então o pecado é uma desgraça na vida do homem. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo pode te livrar disso. E pode me livrar disso. E quando eu tive essa experiência tremenda, gloriosa com Jesus, isto me deu um novo vigor para viver. Aleluia! E já se vão mais de 2 décadas. E não vale a pena voltar atrás. Porque a libertação é muito boa. A libertação é muito boa. Viver com Jesus é muito bom. Ser religioso é terrível.
Porque você tem um fardo pesado em cima de você. E uma lei dizendo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz isso. E você está com aquela maldita lei. Vocês lembram a história do menino que estava ouvindo a pregação do Cristo crucificado? Quem se lembra? Ninguém lembra, só uma. Um molequinho de 5 anos estava na igreja. E aquele dia não teve o cultinho da tia Verinha lá em cima, né? Então estava na igreja... E aquele dia o pastor foi pregar sobre a morte, a crucificação de Cristo que morreu por nós e tal, e tal, e tal. E o molequinho estava sentado no primeiro banco. E então, o pregador primeiro fundamentou o texto mostrando que Jesus é Deus. E que Deus amou o mundo de tal maneira que veio morrer aqui na cruz, em nosso lugar. E então... O menino ouviu o pastor falando que Jesus é Deus. E depois que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. E que depois esse Deus feito carne foi condenado. E que foi crucificado. E que morreu na cruz. E o moleque interessou pelo negócio. Ele falou, bom, eu estou querendo saber sobre essa história mesmo, né? Aí ficou ouvindo ali. E então, de repente, ele começou a história da crucificação. Aí falou que o Senhor Jesus foi preso. E o molequinho regalou o olho e ficou todo animado para ver o que ia acontecer com esse papai do céu que se fez carne e habitou entre nós. Depois de algum tempo, deram um coro no papai do céu que se fez carne e habitou entre nós. E o molequinho estava esfregando uma mão na outra já. Animado porque estava vendo que a coisa estava se revertendo. Aí levaram ele e penduraram numa cruz. E quando foi 3 horas da tarde, ele morreu. O molequinho pulou de alegria. Mas que bom. Pulou feliz que o papai do céu tinha morrido. E foi embora para casa. E ninguém entendeu o que aconteceu com o molequinho lá na igreja. Quando depois foram perguntar para ele, que euforia era aquela de alegria, porque o papai do céu, a mensagem do pastor estava tão empolgante assim. Ele disse, não, que agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque papai do céu já morreu. E agora a mãe não vai falar, papai do céu não quer. Papai do céu não gosta. Papai do céu... Esse papai do céu não me dá folga. Tudo que eu quero fazer ele não deixa. Agora ele morreu, eu estou livre. Entendi. Percebeu a lógica do menino? Então, irmãos, quando nós temos uma lei em cima de nós, é terrível. O moleque estava com a lei em cima dele. A mãe dele não queria que ele fizesse nada e colocava toda a culpa em Deus. Ó, papai do céu não gosta disso. Papai do céu não quer que faz aquilo. E o moleque falou, esse papai do céu é uma praga. Eu não aguento esse papai do céu. Que maldição, né? Irmãos, às vezes nós ensinamos nossas crianças errado. E muitos pais perdem os filhos e depois vão para o mundo. Porque o dia que eles se veem livre de Deus, eles não querem saber mais. Porque esse Deus que a gente prega cheio de lei, cheio de norma, é terrível. Nós que mandamos nossos filhos para o mundo quando ensinamos um Deus tirano, que está atrás de você com um cacete na mão dizendo, peca para você ver se eu não te quebro no pau. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é diferente, é um Deus de amor, de misericórdia, que tem paciência conosco, que perdoa os nossos pecados, que nos dá uma nova vida e ainda diz, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Agora, quando você nasce de novo, aí você não peca, não é porque você está debaixo de uma lei e tem um Deus com um olho de fogo atrás de você querendo te quebrar no pau. Você não peca porque é tão bom viver livre disso. Você não vive na prática do pecado porque é tão bom ser abençoado, ser feliz, estar liberto, coração alegre. É muito melhor do que ficar debaixo da escravidão do pecado. Então é uma escolha consciente e livre da sua parte. Viver assim. Agora, você não consegue viver? Então Jesus te dá graça para viver cada dia. Viva debaixo da graça dele. Se cometer um pecado, o que não deve acontecer, vai a ele. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Amém?
Os irmãos entendem isso? Isto é viver debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque a lei é o seguinte: cometeu o pecado, tem que morrer. Essa é a lei. Então, por isso que ele vinha lá com o cordeirinho amarrado numa corda, arrastando o bichinho pelo pescoço, trazendo, sacerdote, põe a mão na cabeça do bicho, conta os pecados, corta o pescoço, derrama o sangue e vai embora. Na outra semana lá vem o pecador arrastando o bichinho de novo, faz o mesmo sacrifício. Por quê? A lei é assim: pecou, tem que sacrificar, tem que derramar sangue. Mas Cristo morreu uma vez, derramou seu sangue por nós, para nos purificar de toda iniquidade. E se acontecer na nossa vida um acidente, presta atenção, o cristão não vive na prática do pecado. O pecado na vida do crente verdadeiro, salvo, lavado e comprado pelo sangue de Jesus, é um acidente de percurso que deve ser corrigido pelo sangue de Jesus. Isto é cristianismo verdadeiro. Então, irmãos, essa baboseira que a gente vê aí hoje, do pessoal vivendo a vida promíscua e dizendo que é cristão, prostituindo dizendo que é cristão, isso não é cristianismo. Os irmãos entendem isso? Isso não é cristianismo. Eu já ouvi falar de mãe crente, pai crente, que compra camisinha e dá para o filho pôr dentro da carteira, com medo do filho pegar AIDS. Olha, ganha teu filho para Jesus e ele não vai precisar disso, porque ele vai viver uma vida santa. Ele vai viver uma vida santa não porque ele está vivendo uma vida santa na marra, porque ele faz a opção de não viver mais no pecado. Porque ele nasceu de novo e a nova vida em Cristo Jesus é melhor do que a velha. Entende isso? Nós queremos em Osasco ter uma igreja que conheça o Evangelho do jeito que ele é, do tamanho que ele é. E eu quero dizer para vocês, eu gostaria de falar isso com a igreja lotada, mas se esses 50, 60 que nós temos aqui viver o Evangelho aqui nessa igreja, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença. Amém? As pessoas verão a diferença que há entre ser cristão e ser religioso. E é muito diferente. Cristão nasceu de novo, não vive na prática do pecado, não é porque tem medo de Deus ou porque tem medo de ir para o inferno. Não é porque tem medo do purgatório, que nem existe. Não é? Amém? Para o inferno nós não vamos mais porque Jesus já nos comprou. Não é medo do inferno, nem medo do diabo, nem nada. É opção de vida, porque viver com a vida de santidade é muito melhor do que viver debaixo do pecado. Coração alegre, espírito feliz, vida nova. Levanta de manhã, o coração está feliz, está abençoado. Você ora a Deus, sente comunhão com Deus, né? Você vai dormir, agradece a Deus pelo dia de trabalho que você teve, e o coração está alegre, está abençoado, está faltando dinheiro, está difícil, às vezes até desemprego ou qualquer coisa, mas o coração está alegre porque você tem uma vida nova. É isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Vocês se lembram que eu já ilustrei isso aqui? Que o justo é como a palmeira? Que é uma palmeira? Aí, mas eu sou um desenhista de primeira linha, você já viu? Palmeira é o coqueiro, né? Isso é uma palmeira. Isso é uma palmeira lá da terrinha. Né, irmão Heleno? Tem uma turma aqui que sabe bem o que é uma palmeira. Irmão Heleno, Arnaldo, deixa eu ver, tem mais um punhado aí, né? Acho que o irmão Carlos, né? Tá mais para chorão? Mas é porque ele tem umas folhazinhas assim, ó. Bom, aí tem a outra lá que é assim, né? Essa árvore aqui, se você fizer um corte aqui e outro aqui, e tirar esse pedaço da casca aqui, ó. Tirar esse pedaço da casca aqui, ela vai morrer. Ela vai morrer. Porque se você tirar a casca ao redor do caule, ela morre. Qualquer árvore. Mas esse aqui não. Você pode fazer isso, ó. Você pode fazer isso nele, ó. Ele não vai morrer. Porque a seiva dele sobe aqui no meio, ó. É aqui que vem, ó, a seiva para alimentar a planta. Essa árvore, a seiva dele corre por aqui, ó.
Na periferia. A seiva dela é periférica. Então você tirou a casca, você mata a planta. Isso aqui não. A seiva é no interior. A Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Por quê? A vida está no seu interior. A vida não está na periferia. Ele não vive mais de acordo com as influências do ambiente. A vida está lá no interior. É por isso que você vê, pode chegar em qualquer lugar, você vê as árvores secando e o coqueiro está lá verdinho, que está bonito. E ele não tem raiz profunda. Mas até a sequidão chegar lá no coração dele, demora para danar, né? Demora, porque a vida está no interior dele. Então quando a Bíblia diz o justo é como a palmeira, é isso que a Bíblia está dizendo. Lá no coração dele, lá no interior dele. Então vem as lutas do dia a dia, vem os embates, os sofrimentos, os problemas, o trânsito, e o chefe chato que não dá sossego, e o desemprego, os problemas, enfim. Mas ele é novo nascido. Ele é vida nova. Ele é diferente. Ele não vive, as circunstâncias do dia a dia não fazem-no perder as estribeiras, porque a vida está no interior. Entende? Nero não entendeu por que os cristãos se amavam até na hora da morte. Porque ele não tinha uma vida nova. Ele não conhecia o que era isso. Mas os cristãos sabiam. Porque era assim. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Antes da nossa natureza, antes de nascer de novo, a nossa vida era periférica. A gente vivia movido por aquilo que acontecia, pelos acontecimentos de fora. Agora não. Agora a gente vive movido pelos acontecimentos de dentro. Antes vivíamos pelos acontecimentos de fora. As circunstâncias é que ditavam nossas atitudes. Agora vivemos pelos acontecimentos de dentro. Como está dentro do nosso coração é que vai determinar a nossa vida. Aquela história, aquela conto da caruchinha, né, do sujeito que saiu procurando um homem feliz e não encontrou. Encontrou um rico deitado na rede, não sei o que e tal, sendo servido e tal. Perguntou se ele era feliz, ele disse que não, porque ele tinha uma doença incurável, que ele não podia comer dos bens que a sua roça produzia, etc. e tal. Encontrou um outro que estava vivendo uma vida regalada com tudo que ele queria e perguntou se ele era feliz. Ele disse que não, porque ele tinha tudo que a vida oferecia, mas tinha um vazio tão grande no coração. E por fim encontrou lá no meio do mato um sujeito capinando uma roça de milho lá e sem camisa e suviando, e aí perguntou para aquele coitado lá, você porventura conhece algum homem feliz sobre a terra? Ele diz, você está falando com ele. Está falando com ele. Por quê? Porque eu sou feliz. Mas por que você é feliz? Aí ele explicou, sou feliz porque eu tenho uma vida nova. Então, o rei precisa falar com você, veste a sua camisa e vem comigo. Ele falou, eu não tenho camisa para vestir. Eu estou trabalhando sem camisa porque eu não tenho. Mas você é tão pobre que não tem uma camisa? Sou tão pobre que não tenho uma camisa. E é feliz? Sou feliz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Jesus que falou isso. Quem se lembra desse versículo? Onde está? Alguém se lembra? A vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Jesus falou isso com muita clareza. Então, a vida do homem verdadeiro cristão está no seu interior e não na sua periferia. Está no miolo e não na casca. As lutas e os embates da vida não podem tirar a nossa paz. É por isso que Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como... Entende? Porque a paz que o mundo dá é periférica, gente. A mulher está feliz porque tá vivendo com um homem que ela gosta, com um homem que ela ama. O homem está feliz porque agora trocou de mulher, trocou uma de 40 por duas de 20. E, enfim. Não é assim? É ou não é? Está feliz porque trocou uma de 40 por duas de 20, ou está feliz porque agora comprou um carro zero, ou, enfim, ele está feliz por alguma razão periférica. Só que quando as duas de 20 começar a falar no ouvido dele, ele vai ficar infeliz porque elas não vão dar folga. 1 minuto para ele. Aí ele vai falar,
mulher era a Amélia mesmo, né? Aquela coitada que aguentava tudo, até o chulézão fedido, né? Agora essas duas aqui não quer saber, não é? Então ele vai ficar infeliz de novo. Por quê? Porque a alegria dele é periférica, é por fora, é na casca. Então ele tem que ficar caçando emoções e substituindo emoções, porque é periférica. Agora, quando ele nasce de novo, brota no seu interior uma nova vida. É por isso que Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Está vendo como a Bíblia vira uma corrente, que um versículo liga com o outro, e vai ligando, você puxa um assim, ó, igual um carretel de linha, desenrola todo. A palavra de Deus é exatamente assim, porque ela fala da nossa vida. E quando nós temos uma nova vida, tudo que a Bíblia testemunha acontece conosco. Agora, nós temos que reconhecer, e para ser otimista, metade da igreja, a metade, para ser otimista, a metade da igreja ainda não nasceu de novo. Infelizmente. A metade. Eu não estou falando da igreja de Osasco, não. Estou falando da igreja evangélica em geral. A metade ainda não nasceu de novo. Tem gente religiosa, tem gente, olha, tem pastor que está na igreja e que não nasceu de novo ainda. E aí quando esse camarada, quando descobre, levanta o tapete e vê a podridão, aí cai uma fila. Desvia uma fila. Porque descobriu uma coisa. Irmãos, não vamos estar olhando para esta coisa, porque você não conhece o coração dos outros. A sua vida tem que estar fundamentada em Cristo, no centro do seu ser. Amém? Aleluia. Achou o texto? Se achar depois... Eu sei que está no Evangelho de Mateus, mas não lembro o capítulo. Bom, vamos para frente aqui. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo. Então, agora o batismo se reveste de significado. Por quê? Porque esse homem aqui, ó, mostrado pela árvore, morre. Quando é que esse homem morre? Quando você passa a ser uma palmeira. Você nasceu de novo. E quando você é batizado, aí quando você desce as águas do batismo, está lá o cabra sendo batizado, debaixo da água. Quando você é mergulhado, significa que você está sepultando esta árvore velha do pecado, para levantar uma nova criatura, árvore nova. Isso é o sentido figurado do batismo. Oi? Eu vejo que esse batismo citado no capítulo, ele é muito mais profundo do que o simbolismo do batismo nas águas, né? Porque o das águas é o símbolo. É o símbolo, mas esse batismo citado aí, acho que é uma coisa muito mais profunda do que esse simbolismo, certo? É claro, o símbolo é sempre símbolo. O símbolo é uma demonstração daquilo que aconteceu lá dentro. Eu vejo que o significado de batismo é inclusão. Inclusão na morte, exatamente, mais forte. Então, esse batismo aqui, ó, é só uma declaração pública daquilo que aconteceu dentro de você. Você morreu com Cristo, inclusão na morte, exatamente essa palavra. A inclusão na morte mesmo ocorreu no momento que você aceitou a Cristo como Salvador. No momento em que você nasceu de novo, você foi incluído, você foi pregado na cruz com Jesus. Você morreu no Calvário com Jesus. E agora você é uma nova vida. E você, para dar testemunho ao mundo dessa nova vida, você desce as águas do batismo. Esse é o sentido. Então isso aqui é a figura daquilo que aconteceu dentro de você. Por isso que a gente não batiza criança. Criança não sabe isso. Criança não tem novo nascimento. Ele não experimentou essa bênção. Ele não entende isso. Por isso que batismo de criança não vale nada, não tem sentido, não tem razão. Só batismo de adulto. E por isso que o batismo tem que ser por imersão e não com um pouquinho d'água na cabeça. Porque é sepultamento. Oi. Lucas 12, 15. Ah lá, Lucas 12, 15. Marca na sua Bíblia esse versículo, vai. Pega uma caneta aí e marca ele para você. E não esqueça dele mais nunca, em toda a sua vida. Porque com essa onda, irmãos, de evangelho da prosperidade, você precisa conhecer esse texto, esse versículo aí da Bíblia.
Como é que está escrito, irmã? Lê para nós. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos da avareza. O que é avareza, irmãos? É a paixão pelos bens. O sujeito é apaixonado por aquilo que ele tem. Se ele perder o que ele tem, ele dá um tiro no ouvido. Porque aquilo é tudo na vida dele. E Jesus disse: acautelai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Até mesmo por quê? Porque se ele morrer, os bens vão ficar aí. E ele vai morrer e os bens vão ficar. Né? E os bens vão ficar. Pois bem, vamos para frente. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, ou pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Todo mundo achou o versículo de Lucas lá? Todo mundo achou? Lucas quanto mesmo? 12:15. Lucas 12:15, risca na sua Bíblia, debaixo dele aí, deixa marcadinho. Toda vez que você lembrar desse texto, lembra que você não está preso nos bens deste mundo. Aleluia. Teologia da prosperidade parece bíblica, mas não é. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gente, presta atenção nisso. Quem não morreu para o mundo e não teve, consequentemente, um novo nascimento, não vai ressuscitar na semelhança da ressurreição, porque não morreu na semelhança da morte. Entende? Para ressuscitar tem que morrer. Todos vamos morrer, mas vamos morrer a morte natural. Quem não morrer a morte espiritual não vai ter a ressurreição espiritual que Cristo teve. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Fisicamente. Para compensar. Eu não diria compensar, porque isso dá a impressão de que Jesus pagou para o diabo, né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo morreu em nosso lugar. Morreu como resgatador. Morreu como resgatador. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. De maneira que o preço foi pago por ele, não para Satanás, mas para que nós tivéssemos vida. Cristo pagou por nós e para nós mesmos, para que nós vivêssemos. A morte foi trocada pela vida, porque a vida foi trocada pela morte. E assim como a vida foi trocada pela morte, para que a nossa morte fosse trocada pela vida, a vida de Jesus foi trocada pela morte, para que a morte nossa fosse trocada pela vida. Quando nós recebemos Cristo como Salvador, morremos também para este mundo, para o pecado. Porque se morremos da forma que Cristo morreu, também ressuscitaremos da forma que Cristo ressuscitou. Quem não morre com Ele no Calvário, para nascer uma nova criatura, não vai ter a mesma ressurreição que Jesus teve. Por isso, só vai ser salvo, eu estou falando vai ser salvo, olha, presta atenção, só vai ser salvo quem tiver nascido de novo. Olha, semana passada eu disse, você nunca vai dizer eu vou ser salvo, você vai dizer eu sou salvo, porque semana passada eu estava falando do estado presente, agora eu estou falando do estado futuro. Você é salvo a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador. Sua vida é nova, a velha natureza morre e começa uma vida nova em você agora. Então você é salvo agora. E assim como você é salvo hoje, você também será salvo da ira quando ressuscitar em glória. Então o cristão é salvo hoje e salvo sempre. Sobre as pessoas ficarem apegadas às coisas desse mundo, Paulo escreveu a Timóteo, diz assim, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que de nada podemos levar dele. Então ele está dizendo aqui que a gente deve estar pegado em nada. Nada trouxemos e nada vamos levar. É nesse sentido que Jesus está falando também, né? A vida do homem não consiste na quantidade de bem que possui. Pois bem, então os irmãos entenderam essa colocação? Morrer com Cristo significa ressuscitar com Cristo.
Ah, sim. Você também não pode se conformar. Você é pobre, não é pobre. Tem que ser pobre, porque ser pobre é virtude. Existem os dois lados, irmãos. Toda doutrina tem os dois lados, tem os dois extremos. Qualquer doutrina tem dois extremos. A doutrina da prosperidade é um extremo. E a doutrina do conformismo, que o Arnaldo acabou de falar, é o outro extremo. Aquela ideia medieval de que ser pobre é ser santo. Entende? Sabe aquela ideia de que ser pobre é ser santo? Uma interpretação errada da Bíblia, que para ser santo tem que ser pobre, tem que sofrer, tem que ser penitenciado, tem que viver, entende? É uma interpretação errada daquele texto que diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus estava falando do rico que confia nos seus bens, do rico que confia nas suas riquezas. Jesus não estava condenando alguém que tem dinheiro ao inferno. Entende? Então o que a Bíblia ensina não é que o homem deve viver por causa do dinheiro e nem desprezá-lo para viver. O que a Bíblia diz é que você deve lutar dia após dia para ter o pão de cada dia, sustentar a sua família, mas estar sempre satisfeito com aquilo que você tem. Entende isso? Não viver se martirizando, apaixonado por bens, por querer mais. O apego, o amor às riquezas, esse é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês já viram esse texto na Bíblia, certamente. O apego exagerado às coisas é pecaminoso e leva o homem para o abismo. Porque ele começa a valorizar o dinheiro, os bens, o carro novo, a casa nova, sei lá o que for, se torna um ídolo para ele. Se torna um Deus na vida dele. E ele acha que se ele não tiver aquilo, ele é um derrotado. Se ele não tiver aquilo, ele não serve para mais nada. Dá um tiro no ouvido e morre. Quer dizer, o Deus dele é os bens que ele possui. Então nós não devemos ter apego a essas coisas, nada. Devemos trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Devemos trabalhar de dia e de noite para não ser pesado ao próximo. O crente não pode ser vagabundo. Salvo por Jesus não é preguiçoso. Né? E se você puder viver bem e ter boas coisas para dar para sua família, é uma bênção. E Deus promete prosperidade para nós. Deus disse: eu vos colocarei por cabeça e não por cauda. Deus disse: se ouvirdes a minha voz e guardar os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra, e eu vos porei por cabeça e não por cauda. Entende? A palavra de Deus promete que o cristão salvo, que anda na presença de Deus, vai viver bem e vai ser abençoado. Mas a Bíblia ensina que viver bem, ter muitos bens, não deve ser o alvo da vida dele. Entende isso? Percebe a diferença? Amém? Esta é a grande diferença. Aleluia! Glória a Deus. Se eu sei que fazer um trabalho vai produzir para o reino de Deus, mas não vai dar dinheiro, e eu tiver a outra opção de ganhar muito dinheiro, eu tenho que fazer a opção por esta primeira. Porque eu vou produzir para a vida eterna. Os irmãos entendem isso? E não para ganhar dinheiro. Aleluia. Todo mundo entendeu a questão da morte para a vida? De morrer para viver? Morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Morrer como Ele para ressuscitar como Ele. Aqui a gente volta e meia volta no assunto dos bens, por causa que o assunto é palpitante e não interessante. Pois bem, fomos unidos. Fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. É o que você acabou de falar. Fomos unidos com Ele, né? Este é o referencial. Unidos. Unidos. A palavra unidos é muito forte, essa palavra. Unidos. Unidos. Né? Esta palavra é a junção de duas, né? Unidos. Quer dizer, nós nos tornamos um. Nós nos tornamos um. Ou ligados. É massa, da mesma massa. Numa linguagem bem simples, é farinha do mesmo saco. Entende? Unidos, fomos unidos com Cristo.
na morte pelo batismo. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer, quem não se tornou um com ele, não nasceu de novo, é só um religioso, vai para o inferno com religião e tudo. Vai ter muitos religiosos, irmãos, no inferno. E eu diria para os irmãos, nós vamos ter surpresas quando chegarmos lá do outro lado. Tem muita gente que a gente espera que vai encontrar lá e não vai encontrar. E tem muita gente que a gente acha que não vai encontrar lá e vai encontrar. Porque as aparências se enganam. As aparências enganam. Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Não nasceu de novo. Entende? Mas Senhor, nós em teu nome expulsamos demônio. Você expulsou demônio para ganhar dinheiro. Mas em teu nome nós fizemos maravilha. Você fez para impressionar as pessoas e enfiar a mão no bolso delas. O seu alvo não era o reino de Deus, era o seu próprio ventre. É isso que Jesus está dizendo ali. Entende? Eu não vos conheço. É exatamente isso. Pessoas que fazem do reino de Deus um meio de comércio, de ganhar dinheiro, e tem muitos isso aí. Tem muito e está aumentando cada vez. Isto é grave. Isto é muito grave. Oi. Desviado não existe. Não, pode, o de novo nascido pode se desviar. Hã? É por isso que Paulo está ensinando aqui, para não deixar o velho homem ressuscitar. Nós vamos ver agora mesmo. Mas se você tiver dúvida, abre para Tiago capítulo 5, aí você vai encontrar. Ele está dizendo que o crente salvo não desvia. Hã? Ele está dizendo que o crente salvo não desvia, nunca. Então vamos ver em Tiago 5, o que é que diz? Tiago 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Não, ele não fez uma afirmação, gente. Ele fez uma pergunta. Não precisa crucificar o Ricardo também, né? Tiago 5, 19. Tiago 5, 19 diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, olha, se algum dentre vós, não é o pessoa incrédula não, se algum dentre vós se desviar da verdade, se alguém dentre os irmãos vier a se desviar da verdade, alguém que naturalmente estava na verdade, né? Porque como é que você desvia de uma coisa? Como é que você sai daqui de dentro da igreja? Por que você sai de dentro da igreja? Porque você entrou. Até aquela pergunta, por que cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, né? E por que ele sai? Porque ele entrou, não é? É lógico. Mesma coisa somos nós, né? Por que nós entramos? Por que nós saímos? Porque nós entramos, não é? Então aqui o texto está dizendo exatamente isso. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, como alguém pode se desviar da verdade sem estar nela? É impossível. Então ele estava na verdade, é mais forte ainda. E agora ele se desvia da verdade. Veja, então é possível o cristão salvo desviar. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, o que significa converter? Trazer de volta, né? Converter. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então é por isso que é possível um cristão salvo se ainda perecer. É possível. Agora aí no caso que está nos livros, Capítulo 6, versículo 4. Depende da situação dele. Se ele tem todas aquelas características, ele cai nessa história da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí não tem mais jeito para ele não. Aí ele não tem mais retorno. Aí acabou. Aquilo lá é a sequência disso aí. Você entende? Alguém se desvia, volta para Deus, mas se ele vive na prática do pecado, quanto mais por decisão própria, porque ele quer continuar no pecado, não tem mais sacrifício para ele.
Isso é Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, e Hebreus capítulo 10, versículo 28 em diante. Mas isso é outra doutrina, isso é outro assunto, não é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é a nossa nova vida em Cristo. O que é a nossa nova vida em Cristo? Bom, então vamos lá. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O corpo do pecado, o que é corpo do pecado? Seja destruído. Ele está fazendo uma analogia, um simbolismo aqui, personalizando as coisas. Ele está dando uma forma humana para o pecado. Ele diz que o pecado se torna um corpo em nós. O pecado se torna um corpo em nós. Mas quando nós nascemos de novo, o corpo do pecado tem que ser destruído. Essa ideia vai culminar no capítulo 7, no último versículo do capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, que diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha lá, a palavra de novo, o corpo da morte. Aqui é corpo da morte, lá é corpo do pecado. Pecado que produz a morte, etc. e tal, né? Essa é aquela ideia, irmãos, do sacrifício antigo que eu já falei com vocês aqui. Quando alguém matava um sujeito, quem se lembra que eu já comentei isso aqui? Amarrava nas costas dele. E ele ia carregar aquele cadáver a vida toda, até o cadáver apodrecer e cair. E o sujeito não tinha escolha, ele tinha que andar com aquele cadáver podre amarrado nas costas. Você já pensou? Você passa lá no restaurante lá da esquina, com a fome danada, e compra lá não pode ficar lá dentro, porque o fedozão está nas suas costas, né? Você tem que comer lá no meio do mato. Compra lá como é que chama aquele negócio? Marmitex, né? Compra uma Marmitex e vai. Senta num cantinho lá longe, com os mosquitos tudo voando ao redor, e quando você leva o primeiro garfada na boca, o cara cai assim, ó, com a língua de fora. Não dá nem para comer, né? Não tem jeito. O presunto está amarrado nas costas. Você já pensou que coisa horrorosa? E não podia ninguém, ai de quem fosse tirar o presunto das costas do sujeito. Então, se você matasse alguém, a condenação era essa: o cadáver ia ser amarrado nas suas costas. Você ia carregar ele até ele apodrecer e cair. E as juntas e as colunas e os braços vai caindo um pedaço, você vai largando um pedaço pela estrada. E se alguém se meter a tirar você daquele sofrimento, sabe o que vai acontecer? O cadáver vai ser amarrado nele. Então, eu matei alguém, está amarrado nas minhas costas, o Ricardo fala: coitado do pastor, né? Que situação difícil aí, carregando um cadáver desse. Eu tenho um canivete tão bom que passa o canivete na corda, derruba o cadáver. Imediatamente, alguém chama a polícia. O cadáver é pego do chão, amarrado nas costas dele. Será que alguém vai querer cortar o cadáver das costas de alguém? Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio a este mundo, sofreu, levou o nosso cadáver, que estava sobre nós, para que nós ficássemos livres dele. O velho homem, podre, fedorento, a velha natureza, o corpo do pecado, o corpo desta morte, que estava sobre nós, por causa dos nossos pecados, Cristo levou e nos deixou livre. Paulo está fazendo isso usando como uma analogia, né? Uma forma de explicar o sentido da graça. Você carregava um defuntão podre, fedido aí, cheio de miséria, de adultério, de prostituição, de mentira, de roubo, de tudo, e de repente Jesus veio e você ficou livre dele. Quando ele te perdoou todos os seus pecados, caiu lá o presuntão fedido lá no chão. Aí você estava acostumado a carregar, volta lá e tenta pôr nas costas. A hora que você sente o fedozão, sente mal com ele, volta correndo para Jesus e Jesus te limpa de novo. Isso é perdão de pecado, né? Isso é perdão de pecado. Você fica livre de novo. Irmãos, quem nasceu de novo tem essa experiência. Entende? Quem nasceu de novo tem essa experiência. Pois bem, então, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha, foi crucificado com ele esse presunto fedido.
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não vamos andar com esse defunto amarrado nas costas. O velho homem, aquele sem vergonha, mentiroso, safado, entende? Morreu. Aleluia, morreu. Fala comigo, morreu. Aleluia. Ficou lá. Agora eu vou perguntar para você, como é que você está vivendo? Você está carregando esse defunto de pecado nas suas costas? A sua vida, se levantar o tapete, vai feder ou não? Se vai feder, então você está carregando um fardo horroroso, mas Jesus pode te limpar hoje. E você pode viver uma vida nova, abençoado, feliz. Quando as pessoas olharem para você, vai dizer, escuta, fulano, o que aconteceu com você? Você está tão diferente. É porque o fedozão já ficou. Amém? Irmãos, isso é tão tremendo e tão glorioso, que eu fico emocionado só de lembrar que já fazem 27 anos que esse fedorento ficou, e eu estou livre dele. E já agarrei ele umas vezes e deu náusea. Quando eu lembro do velho homem, garro nele, dá náusea, passo mal. E tem que largar mesmo, porque não vale a pena. Não vale a pena. Isto é viver com Jesus. Isto é viver nova vida. Isto é viver como nova criatura. Isto é fácil ou é difícil? É fácil se você nasceu de novo. E impossível se você não nasceu de novo. Observe, fácil se você nasceu de novo. Impossível se não nasceu de novo. Porque se não morrer, ele está agarrado em você. Entendeu a questão da morte lá agora? Bom, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O velho homem morreu, ficou lá. Ora, agora é que ele vai questionar. Porque o crente salvo, agora eu vou entrar no assunto que você está colocando, tem poder para ressuscitar esse maldito. Essa é a questão. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você é livre agora para escolher voltar para trás ou não. Aí é que está o segredo da coisa. Vê o que diz o versículo seguinte. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre Ele. Pois quanto ao ter morrido uma vez, morreu para sempre, para o pecado. Aqui está explicando só, né? Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Agora o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Se o pecado reinar no seu corpo mortal, e você obedecer às suas paixões, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai morrer de novo para a vida nova e vai viver de novo carregando o presunto. Entendeu isso? Irmãos, isso é tão tremendo. Não reine, portanto, o pecado. Qual é o segredo para nunca mais amarrar esse defunto nas minhas costas? Decididamente fazer um pacto de não voltar para trás, de não viver mais na prática do pecado. Fazer um compromisso. Eu agora não volto atrás mais. Entende? Eu agora não volto mais. Ok, vamos seguir aqui. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Agora, Paulo está dizendo, olha, se vocês estivessem obedecendo, não faça, na velha natureza, vocês estavam escravos. Mas como vocês nasceram de novo, vocês não estão debaixo de uma lei que determina. Vocês estão obedecendo a Deus voluntariamente, decididamente, por decisão voluntária sua, pessoal, e não por uma imposição legal.
Dá para entender a diferença? Você não quer carregar o defuntão, por isso você não vive mais na prática do pecado. É uma decisão pessoal e voluntária. Não é mais uma coisa, não faz. Igual aquele menininho de 5 anos que estava feliz porque Jesus tinha morrido, né? Estava feliz, agora Papai do Céu morreu, eu estou livre. Não tem mais lei, o cacetão lá querendo bater na minha cabeça lá. Porque eu estou errado, Nova vida com Jesus é liberdade e não escravidão. Aí você entende o que Jesus disse. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, o fardo de Jesus é tremendamente pesado, terrivelmente pesado para alguém que não nasceu de novo. Mas é leve e suave para alguém que nasceu de novo. Por que ele é terrivelmente pesado para alguém que não nasceu de novo? Porque Jesus aumentou o peso da lei. Ouviste que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e no coração tiver intenção impura, ele adulterou com ela. Ficou mais fácil ou mais difícil? 1000 vezes mais difícil. Porque no tempo da lei, debaixo da lei, só se você consumasse a conjugação carnal é que era pecado. Mas agora não. Olhou, cobiçou, o defuntão está fedendo. É duro. É duro. Hã? Ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Oh, Jesus, tem misericórdia. Hã? Pesou a lei. Ficou difícil. Ficou muito pior. Então viver debaixo da lei, dentro do cristianismo, é impossível. É impossível. Não tem jeito. Porque Jesus pesou mais ainda. Mas ele disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas que fardo leve é esse? E que jugo suave é esse? É porque agora você não vive debaixo de uma imposição legal, mas você vive debaixo de uma decisão moral de não viver na prática do pecado, porque você nasceu de novo e o pecado faz mal para você. Percebe a diferença? Isso é tão bom, irmãos, porque a gente vê realmente o que é ser cristão, né? Agora, faz isso descer para o seu coração, não deixa só na cabeça não, porque se ficar só na cabeça, aí nós vamos ter que usar aquele versículo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando desce para o coração, aí a coisa muda. Amém? Nós não vamos nem terminar o capítulo 6 hoje, que dirá entrar no 7. Bom, o pecado não terá domínio sobre vós. Ok? Então ele está dizendo, morreu, agora você já sabe a receita para não viver mais, para não carregar mais o defuntão, e está numa boa. Mas ele não vai parar aí, ele vai dizer mais. E aí? Ou melhor, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Por quê? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Aqui é o cristão salvo, que pode voltar atrás. Lembra disso? É o cristão salvo. Se quiser voltar atrás, pode. É possível. Só que você nunca mais vai ser feliz. Porque quando a gente não conhecia Jesus, a gente tinha até uma certa alegria no pecado. Não é verdade? Saía para uma festa, dançava a noite inteira, prostituía, no outro dia estava numa ressaca, a boca amarga, o fígado doendo, estava tudo ruim. A gente pensava, mas sábado que vem tem mais. É ou não é? Sábado que vem tem mais. E o outro sábado, novamente, dava uma saída. E o fígado ficava, coitadinho, né? Só chorando. Numa ressaca, bebendo água. Né? Dor de cabeça. Coisa horrorosa. Uma ressaca é coisa ruim demais. Mas estava pensando, sábado que vem tem mais. Agora, outro dia eu fiz uma visita para uma moça, que já foi dessa igreja. E eu comecei a conversar com ela, dali uns 10 minutos ela começou a chorar. E ela falou assim para mim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida.
Ir para a igreja eu não quero, porque eu tenho trauma. Aí ela disse os motivos do trauma dela. Não vou citar aqui para não demorar. No mundo eu não tenho mais lugar. Eu saio com meus amigos e vou para o barzinho. Eles tomam cerveja, eu tomo guaraná, porque se eu tomar cerveja me faz mal, eu sinto mal. Aí eles fazem programa, eu não faço, porque se eu fizer eu sinto mal. Faz mal para mim. E eu não sei o que fazer. Eu falei... Eu falei, eu sei o que você faz. Volta para Jesus correndo, minha filha. Ela nasceu de novo e está lá no mundo, irmãos. Aí a vida dele é terrível. É a história do sapo pombo, né? Lá no mundo é terrível, não tem sentido, a vida não tem razão. Sente mal lá fora. Não dá mais. Não tem mais lugar para você lá fora. Graças a Deus, você morreu com Cristo. Aleluia. Então você não vai conseguir mais. Você vai ser escravo do pecado, vai ver escravizado por ele e vai ser infeliz. Muito pior. A Bíblia diz que é melhor que nunca tivesse conhecido. Quem já leu esse texto? Melhor que nunca tivesse conhecido. Verdade. Quem conhece, irmãos, a verdade, que tem um novo nascimento e se rebela, é melhor que nunca tivesse conhecido. Porque agora não tem mais lugar para ele. Não tem mais. Ele experimentou a vida, a morte não presta mais para ele. Ele experimentou uma coisa boa, a coisa ruim não serve mais. Entende? É assim mesmo. Aquele pobre que fica rico, pode até não saber usar bem a riqueza, mas o rico que fica pobre sofre muito mais, porque ele sabe o que foi e o que é. Não é assim? É bem assim, né? Outro dia encontrei uma senhora já de idade, e falei com ela assim, conversando com ela, disse, a senhora, tinha uma fotografia, eu disse, a senhora foi uma moça muito bonita, até hoje a senhora tem uma aparência boa. Ela disse, meu filho, quem já usou seda sempre guarda os retalhos. É verdade, né? Não é assim? Mesmo que você vai para o mundo, mesmo que você vive no pecado, você não tem prazer nele mais. Você não tem prazer nele mais. Bom, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que vos fosse entregue, e uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Quem se lembra da mensagem do servo de orelha furada? Todo mundo lembra? Ótimo. É isso aqui. É isso aqui. Deixou de ser servo do pecado para ser servo da justiça. Aleluia. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Agora ele vai começar a mexer na questão da fraqueza da carne. Porque você, irmão, é um espírito novo, nascido de novo, mas você mora dentro de um corpo velho, que tem todas as emoções do velho homem. Aí uma luta interior, nós vamos ver isso, não vai dar tempo hoje. Semana que vem a gente vê isso. Só vamos terminar os 6 hoje. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos com relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Você tem consciência disso. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Depois dessa explicação toda, desse entendimento todo, ficou fácil o texto, né? Só ler, já está tudo claro. Né? Como 2 e 2 são 5. Agora eu quero fazer um apelo para o seu coração. Eu quero que essas palavras possam entrar lá no fundo da tua alma. Você já nasceu de novo? Ou você é religioso? Se você é apenas religioso, esta religião é vã, não vale nada. Tem que nascer de novo. Tem que se identificar com Cristo na morte, para se identificar com Cristo na ressurreição. Gente, ficou aqui um monte de versículos que eu não mencionei. Ficou Gálatas, ficou 1 Pedro, ficou 2 Timóteo, ficou Colossenses capítulo 2, ficou um monte, mas semana que vem a gente vê mais alguma coisa. Semana que vem vai ser muito interessante.
porque nós vamos falar sobre o nosso estado. Você vai ver que você está num estado intermediário. Você tem um espírito novo dentro de uma carcaça velha. Você tem um espírito renascido dentro de um corpo que tem todas as emoções do homem natural. Aí você tem que lutar contra essas emoções, contra essas coisas. E nós vamos ver Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, para você ver, o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si e tal. Eu estou dando só uma palazinha do que vai ser terça-feira que vem. Nós vamos ver exatamente essa diferença entre o cristão e o não cristão, no que diz respeito à nova natureza, dentro de um corpo que não está ainda ressuscitado. Quando, porém, esse corpo for transformado, então nós teremos uma nova situação, não só emocional, não só espiritual, mas também emocional. E aí então vamos dizer aquele texto: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Semana que vem tem mais.